Boa noite a todos, todas. Apesar do frio, vamos agradecer e vamos em frente, porque o trabalho na casa não para, tá? Sejam todos bem-vindos e sintam-se acolhidos pelos nossos benfeitores espirituais aqui junto conosco, tá? A gente pede, como sempre, tá? Que aqueles que vêm a primeira vez sejam bem-vindos, aqueles que já fazem parte da casa cada vez mais acolhidos e recebidos. Então vamos em frente para o trabalho da noite de hoje, pedindo para que todos desliguem os celulares, tá? Para que nesse momento que a gente vai fazer a nossa atividade, que a gente possa se concentrar com as mensagens, com os estudos, com tudo que vai ser aprendido aqui na noite de hoje, tá? Então que a gente também possa, ainda mais com esse frio, né? Quem puder, ao final também, oferecer aquela carona solidária, para que o ônibus aqui em cima é um pouco complicado, né? É bem complicado, então quem quiser também oferecer uma carona, sempre é bem-vinda para todos aqueles que precisam, tá bom? Então a gente vai começar esse momento agora, com o nosso relaxamento, com a Sônia, então que a gente possa se sentar bem confortável, bem relaxado, bem tranquilo, com a mente, né, totalmente em paz, para que a gente dê início ao nosso trabalho de hoje. Tá? Esse momento agora, nossa irmã Rosa vai fazer a leitura de preparo de ambiente. Saiu para a gente hoje o texto sobre culpa. A culpa traz a dor da alma e uma tristeza profunda. Precisamos aprender a entender que só fazemos o que está dentro de nossas possibilidades em determinado momento. Temos que aprender a lidar com nossas limitações e principalmente a ter compaixão com nós mesmos e com o nosso próximo, entendendo que cada um tem seu caminho e está num estágio diferente. Todos temos sentimentos a serem trabalhados. Não podemos esperar e muito menos exigir que todos tenham a mesma visão. Nada acontece antes da hora. Tudo tem seu tempo certo. Como a borboleta que tem a hora certa de sair do casulo, temos também nosso momento de desabrochar. E aí surge a nossa clareza. Nossa visão se expande e conseguimos compreender a vida. E aí surge o poder curativo do abraço, do carinho e da atenção. Atitudes poderosas capazes de dissolver qualquer culpa. Quantos problemas poderiam ser dissolvidos só com um pouco de carinho e com o abraço que acolhe e conforta a todos. Precisamos entender que apenas aquilo que cultivamos em nosso interior levaremos para o verdadeiro lar quando retornarmos. Tudo mais que ficará aqui nos foi oferecido como ferramenta de aprendizagem. E nada melhor do que um abraço apertado de despedida e outro de acolhida. São dois lados onde teremos que conviver, mas a mesma carência de amor, carinho e compreensão. Assim seja. Nesse momento agora, que possamos elevar nosso pensamento, nosso coração para a nossa prece inicial. Agradecemos a presença dos nossos mentores, dos nossos irmãos da espiritualidade, aqui em nossa casa, para mais uma noite de trabalhos, a nossa seara. Pedimos a vós, a espiritualidade superior, Deus nosso Pai, que todas as mensagens e ensinamentos aqui, na noite de hoje, nos auxiliem, nos intuam no desempenho de nossas funções. Gratidão, Senhor. Fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe na noite de hoje nosso querido irmão Eugênio. Seja bem-vindo mais uma vez, Eugênio. Tá? Com o tema para a noite de hoje, que é o egoísmo. Tá? Meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida, boa noite. Boa noite. O assunto de hoje, claro que não tem a ver com nenhum de nós. O egoísmo. Não é verdade? Mas é interessante que toda vez que nós falemos, comentemos,
possamos refletir sobre essas chamadas antivirtudes, como é o caso do egoísmo, do orgulho, que com ele vive de mãos dadas, e outras tantas, nós atualizemos algumas ideias que a gente tem de egoísmo, né? Não é muito incomum que quando a gente pense nessas antivirtudes, venham à nossa cabeça procedimentos de alguém próximo ou de alguém que teve um impactante encontro conosco no decorrer da vida. Alguém da família, um vizinho, um colega de trabalho, um colega de condomínio, mas raramente nós mesmos. E é natural, porque os nossos olhos olham para fora. Os nossos sentidos físicos se localizam com tudo aquilo que está fora de nós. Então nós precisamos desses momentos de introspecção, desses momentos de oração, que não sejam só repetir palavras, né? Mas compreender com as nossas ou com alguma que venha nos trazer inspiração, com alguma leitura, mas que a gente comece a buscar olhar para dentro. É o grande desafio de todos nós, não é de um nem de dois. E alguns de nós dói tanto olhar para dentro, né, que intuitivamente a gente faz tudo para não fazer isso. E fica, evidentemente, sendo lembrado por outros que estão em torno de nós, porque o Pai sempre arranja um jeito da gente se lembrar de certas coisas, refletir das coisas que nós não queremos ver dentro. Me lembro que um dia uma pessoa muito querida, já há muito tempo que partiu, disse para mim assim: ó, toda vez que você se incomodar muito com o comportamento de alguém, te incomodar muito, seja diretamente porque está fazendo a você, ou você o está vendo fazer a outro, desconfia que aquilo está em você também. E os nossos irmãos são sempre os nossos auxiliares. Não, para falar sobre o egoísmo inicialmente, antes de atualizar o seu conceito, eu quero falar de uma coisa que está totalmente ligado às nossas antivirtudes. É a dor. Essa dor que nós temos dentro de nós. Tem 2 livrozinhos muito bonitinhos, inspirado pelo Espírito Hamed e psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Um deles é As Dores da Alma. O outro são os prazeres da alma, né? Mas antes de a gente olhar os prazeres, é sempre bom olhar esse daqui. E um dos temas daqui, a mágoa, o egoísmo, a culpa, com a página linda que nós ouvimos, é sempre bom de olhar isso. E nesse outro livrozinho, Amai-vos uns aos outros, de Carlos Abacelli e irmão José, inspirado pelo irmão José, tem uma paginazinha que eu queria ler para nós, justamente é dor e egoísmo. E ela diz o seguinte: o egoísmo, sem dúvida, é sentimento tão arraigado ao homem que espiritualmente ainda não logrou se expandir. Que até mesmo quando sofre, ele acredita que ninguém seja capaz de superá-lo na dor que esteja sofrendo. Por assim se imaginar, é quase impossível que esse homem venha a encontrar alguma espécie de resignação na simples constatação das dores muito maiores que ao seu redor padecem seus semelhantes. Às vezes bem próximo, né? E ao mesmo tempo, dentro desse contexto, é muito difícil que ele se mobilize no sentido de minimizar as provas alheias, já que se coloca na condição de quem sempre necessita receber e jamais algo fazer em benefício de quem quer que seja, ou de quem chore. Inegavelmente, esta é uma das formas mais primitivas na qual o egoísmo pode nele se manifestar, impedindo que empreenda movimentos iniciais com o propósito de libertar a si mesmo. Abençoado, pois, aquele que, dentro do quadro de suas inegáveis provações, consegue ouvir os apelos daqueles que, não muito distante, com motivos reais para gemer muito mais alto, permanecem na expectativa do socorro de suas mãos. É uma das coisas que mais nos dificulta
agir na caridade. Aí, vamos olhar o egoísmo, começando como eu sempre gosto de trazer alguma coisa que eu acho engraçado, né? Porque é tudo tão sério quando a gente fala das dores da alma, mas um amigo meu, muito engraçado, disse para mim assim, chegou um dia: Eugênio, você sabe que é uma pessoa chata? Eu, não, é aquela que você encontra com ela na rua e pergunta: como é que você vai? E ela não para de falar, contando como vai. Aí eu fiquei assim, ele disse: Eugênio, mas vê só, tem gente que a gente começa a comentar sobre alguma coisa, ele tem sempre uma dor maior, está mais duro do que a gente, foi mais traído do que nós, ou seja, é para ser colocado no colo. E conhecemos pessoas assim? Não vamos nem pensar quando a gente vai se pentear no espelho, que pode ser que a gente veja alguém, mas temos pessoas assim, né? E nem por isso devemos de dar a elas a atenção, porque são pessoas extremamente doloridas, porque todo mundo que quer expandir em volta a sua dor, contar, que tem uma posição de vitimação na vida, não consegue reconhecer as suas potencialidades, as suas possibilidades, e vive em sofrimento, realmente. Então a gente precisa, até nisso, superar nossos preconceitos e dar ouvido, colocar um limite, porque não estamos, é claro, para alimentar a vitimação, que não vai ajudar o irmão em nada, ou a irmã. Mas o egoísmo nos lembra coisas assim. Etimologicamente, o termo egoísmo vem da palavra ego, para mim mesmo, né? E constitui pela primeira vez em 1751. Certamente já existiam egoístas nessa época, muito antes, mas só em 1751 ele teve um lugarzinho na enciclopédia francesa do Iluminismo. O significado inicial do egoísmo qualificou o comportamento das pessoas que se citam e falam muito delas, próprias, das suas virtudes, da sua vida e do que lhes acontece, de suas dores. Meu colega não estava errado, né? Conceitualmente falando. Então aqui cabe a gente começar, pegando esse primeiro conceito, eu vou trazer outras ideias aqui sobre isso, mas a gente se perguntar assim: eu sou egoísta? Primeira pergunta. Eu sou egoísta? Mas isso só não basta. É bom a gente acrescentar uma outra. O quanto? O quanto? Mas ainda vamos botar até o final uma outra. Mais interessante ainda, porque ela esmiuça mais um pouco o assunto. Em que áreas da vida, em que situações específicas posso perceber meus comportamentos egoístas? É a nossa reflexão final, porque existem várias áreas. Embora quando a gente pensa em alguém egoísta, a gente pensa só no cara que o meu pai chamava de mão de vaca. Aquele cara não só abria a mão para nada. Aquele tio Patinhas, era um patinho da minha época, não sei se ele ainda existe hoje por aí, mas o tio Patinhas, que queria só acumular coisa. A gente pensa no egoísta apenas daquele que está ligado aos bens materiais. É claro que pela psicosfera onde nós vivemos é natural que a pessoa, a chamada avareza, se manifeste logo através das questões, desse tipo de questão. Mas é interessante lembrar, quando a gente pensar nisso, justamente no que fala o livro As Dores da Alma. Porque quando fala no egoísmo, lembra duas ideiazinhas interessantes. Olha só, duas questões. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. Daí ele buscar, ser humano, buscar estar sempre se apresentando, porque é como se ele irradiasse. Mas fala também uma outra coisa do egoísmo. A mesquinhez pode manifestar-se ou não com a acumulação de posses.
materiais, como também pode aparecer como um refreamento de sentimentos ou um autodistanciamento do mundo, que é a dor que se sente. Egoísmo maior do que se prender coisas materiais é você prender sentimentos. Você deixar de dar àquele que é o seu lado mais próximo, na família, no trabalho, aqueles que cruzam na sua vida eventualmente aí no caminho. Deixar de dar um olhar de compaixão, um sorriso, que às vezes alimenta o nosso dia, né? Alimenta o nosso dia. Deixar de emprestar um pouco o ouvido, né? Sem ter que olhar para o relógio, sem dar atenção a outras coisas. O seu tempo. Tem gente que trabalha o dia todo, a maioria de nós. Em casa mesmo brincam que depois que eu me aposentei, parece que eu trabalho mais do que antes, porque não tem nem hora do cafezinho. Aquelas tarefas. Mas o tempo, a gente não pode ser egoísta com o tempo, porque o tempo é para a gente viver e conviver com o outro, com os outros. Então vamos pensar aquelas perguntinhas e vamos ver mais uma coisinha. O dicionário nos diz o seguinte, que egoísmo nomeia um amor próprio excessivo. Veja bem, o amor próprio, o sentido de sobre si mesmo, está ligado a um instinto de conservação, a lei de conservação, uma lei divina, uma das leis divinas. Então, não é ruim ter o amor próprio. O termo aqui é o excessivo, que é aquele que só olha para o autocuidado, para as suas necessidades. Aí, sim, é o egoísmo, no sentido não positivo. Levando o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades. Frequentemente, assim, despreza as necessidades alheias, não olhando aos outros. Esse entendimento sobre o egoísmo nos é reforçado pela Bíblia, quando nos diz: o egoísmo é uma característica ou condição da pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade e a satisfação pessoal. Está bem para mim, o resto em volta não é problema meu. Eu tinha até um psicoterapeuta uma vez, ficamos amigos com o tempo, que ele brincava comigo e dizia: não, o Eugênio, você deve falar o que pensa. Aí você vai ficar, ele falava assim, meio assim, à vontade, você vai ficar limpão, o resto é problema dos outros. Eu olhava para ele e dizia: puxa vida, esse cara estudou tantos anos, olhar pelo lado espiritual um pouquinho que eu conheço, esse cara estudou tantos anos para me dar um conselho desse. Talvez eu estivesse manifestando adequadamente o conselho, né? O que ele queria dizer é que você se expresse, coloque os seus limites, isso e aquilo. Mas do jeito que ele falou, ele estava alimentando o meu egoísmo. Porque quando a gente dirige uma palavra a alguém, até para contestá-la, até para discordar, até às vezes para colocar um limite, ela não precisa ser indelicada, ela pode ser acolhedora. Porque o melhor limite que a gente coloca no irmão, num filho, em alguém amado, e principalmente alguém que a gente está tendo contenda, é um limite de acolhimento. Não é um que despreza, é um que acolhe e procura ajudá-lo a entender que até ali é dele. Daqui para cá já é meu. Lei do dever. O dever começa onde você vai invadir o repouso e a felicidade do outro. E o dever termina onde o outro vai invadir o seu repouso e a sua felicidade. Mas a maneira de colocar faz toda a diferença, inclusive em termos de aceitação, que é o que você deseja. Você não quer magoar ninguém. Você quer ajudá-lo para que a convivência melhore, ou a relação comercial, lá o termo que seja, não importa, o negócio, funcione. O egoísmo é uma característica da condição da pessoa que busca exclusivamente, então, a sua felicidade e satisfação. E a psicologia? A psicologia também nos ajuda. A psicologia diz o seguinte: afirma que o egoísmo apresenta-se em nós através de hábito e atitude,
de colocarmos nossos interesses, desejos e necessidades em primeiro lugar, muitas vezes em detrimento do nosso próximo. Interessante que quando a gente lembra em hábito e atitude, a gente lembra de educação. Tanto a educação assistemática, que é em linguagem do pessoal do âmbito da educação, significa aquela que nós vivemos desde que nascemos, até em vida intrauterina, né? Sabemos que hoje o feto vai sendo influenciado por todas aquelas coisas que é vivida pela mãe, pela ambiência em volta. Sabemos que o espírito ali está, né? Embora passe depois por um certo momento de atordoamento necessário. E também sabemos que depois, no meio da família, a gente vai aprendendo muito mais pelo exemplo que nos é dado, através da palavra, através de algumas ideias, através dos procedimentos, do que muitas vezes apenas pelaquela hora educacional, né? Que teoricamente é feita. E a escola também. Aí a educação sistemática, aquela que é montada, deveria estar montada e desenvolvida para nos trazer uma visão de socialização positiva, sem discriminação, com inclusão, e por aí vai. Isso até nas pequenas coisas, né? Às vezes, quando eu fico ouvindo as orientações que eram dadas aos primeiros e agora são dadas aos segundos filhos, naquela época de escola, que eu professor muitos anos de escola, né? Justamente na área de educação física. Eu fui professor de escolas de educação física durante 20 anos, dirigi tudo. E uma das coisas que eu vivia tentando botar na cabeça das pessoas, que eu ser futuros professores e trabalhar, é o seguinte: as regras foram feitas para que haja o jogo, para que haja o entendimento. As regras não foram feitas para serem burladas, né? Então, e a gente, quando passa às vezes para o indivíduo, a gente usa a regra fora do princípio ético-moral que ela tem. Usa a regra tecnicamente. Por exemplo, aqueles 3 segundos, para botar 1001 e 1002, você podia prender a bola no basquete, é justamente para o jogo rodar, para o jogo se movimentar. E o que era ensinado? A 1001, 1002, 1003, passa para o outro colega, que é para ele prender mais 1001, 1002, 1003, e o jogo não rola. E outras tantas estratagemas que a gente vê. Então, coisa simples, né? Uma atividade simples dentro de um contexto maior, egoísmo sendo incentivado, né? E outras coisas inadequadas. E o Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, mas antes vamos pegar aqui uma coisinha. Por isso encontramos nas obras básicas do Espiritismo os esclarecimentos facilitadores sobre as consequências inadequadas do egoísmo para a nossa evolução espiritual, bem como a caminho para a sua contenção e superação progressiva. No Livro dos Espíritos, por exemplo, capítulo 12, que nos fala da perfeição moral, das perguntas 913 a 917 nos é dito, na 913, que das antivirtudes a pior é o egoísmo, pois dele deriva todo o mal. Ele é o incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Porque se eu só olho em torno de mim, o resto. Na 914, nos é reforçado que depende da educação propiciar aos homens os esclarecimentos sobre as coisas. Digo, os princípios espirituais, facilitando que, com o tempo e progressivamente, haja uma reforma das instituições humanas em consequência. Eu tive uma pessoa também assim, muito próxima, assim, no decorrer da vida, que dizia o seguinte: negócio bom, Eugênia, quando é bom para os dois. Aí eu, às vezes, identificava. Eu dizia assim, então, a próxima vez que você formos negociar o salário dos docentes, vamos pensar nisso. Negócio bom é quando é bom para os dois. Os dois estão satisfeitos, vão para um ponto de convergência, né? A planilha não pode ser unilateral. A mesma coisa a planilha do nosso coração. A planilha da nossa mente. Pensar em nós, pensar no outro, né? Amar o próximo como a ti mesmo, não fazer do outro aquilo que não gostaria que a você fosse feito. E melhor, fazer pelo outro aquilo que você gostaria que
que a você fosse feito. Porque não basta uma virtude passiva, como diz o Evangelho, não fazer o mal. A virtude precisa ser ativa, é fazer o bem. Porque muitas vezes, você não fazendo mal, apenas você está se omitindo, enquanto em volta de você poderia estar intervindo adequadamente para que o mal não acontecesse ou não evoluísse. Instintivamente eu cruzei os braços, que é o que a gente muitas vezes faz, né? E até que o cruzamento de braços é uma coisa interessante. Me veio isso agora, não sei se alguém falou, mas me veio isso agora. Quando você cruza os braços, você fecha o chakra cardíaco, né? Na 915, no Livro dos Espíritos, é dito: embora seja o egoísmo o maior mal, é próprio lembrar que ele se prende à inferioridade dos espíritos a se depurarem nas sucessivas encarnações. Sentimento reeducativo das reencarnações. Perdendo o egoísmo como perdem outras impurezas, conforme sua perseverança, no enfrentamento de suas provas e expiações, progressivamente vão melhorando. Então, isso quer dizer assim, nós, acho que ficou bem compreendido, mas nós somos imperfeitos, uns mais do que outros. E quando a gente se julga um pouco imperfeito, deve desconfiar. Eu, no outro dia, estava fazendo uma palestra dessa, falando sobre egoísmo, e quando e veio assim na minha mente, que quando eu descia do salão de cima para o salão de baixo no intervalo, e me dirigia à cantina, e olhava os bolos sobre a mesa, eu focava logo o maior pedaço. E ia com toda a minha ânsia em direção a ele. O maior é meu. Olha, que cara de pau falou sobre egoísmo lá em cima e sendo egoísta num pedaço de bolo. Imagina uma coisa maior. E a gente acha que não é. Né? Interessante para a gente pensar. 916, Kardec, né? Aquele cara persistente ali que tirava tudo que podia. E graças a Deus por isso temos esse Pentateuco, os amigos espirituais. Ele diz o seguinte: o egoísmo, longe de diminuir, diz Kardec, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e mantê-lo, como a causa poderá então destruir o efeito. Os amigos espirituais vão e respondem: será preciso ainda, no atual estágio evolutivo da grande parcela da humanidade, que o egoísmo cause muito mal para fazer-nos despertar para a necessidade de extingui-lo. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas é interessante, porque quando a gente vê a lei do progresso, justamente também nos é dito na lei do progresso, que o primeiro progresso é o progresso intelectual, que naturalmente gera a ambição, gera a vontade do consumo, até que ele sei que as duas asas dos pássaros, o progresso moral, se evolua. Então, não é para se desesperar, mas é para fazer a nossa parte, que nós podemos fazer, não esperar que o outro faça. E na 917, finalmente, Kardec insiste. Então, pergunta Kardec, qual o meio de destruir o egoísmo? E eles respondem: o egoísmo é a mais difícil arte de antivirtude de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda próximo de sua origem, não pode libertar-se facilmente. E para suas cujo entretenimento concorda. O que concorda? Aí é verdade, as nossas leis, a nossa organização social, nossas estratificações sociais, o processo educacional, que já comentei. O egoísmo, então, assenta na importância que nós damos à personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, pode nos auxiliar a superá-lo. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, em seu item 11 também, sobre o egoísmo nos é ratificado. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra,
onde retarda o progresso moral. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, nós teoricamente estamos aqui, né, em outros caminhos espirituais, devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, eles repetem, pois é preciso muita coragem para vencer a si mesmo, que para vencer os outros. Aí eu queria agora lembrar também as obras póstumas de Kardec, que lá também é falado sobre o egoísmo, sobre o orgulho, e nos é dito, o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores e melindras com que quer que seja que possa constituir, em sua visão egoísta, perda de seus direitos. Eu já falei da lei do dever, não vou repeti-la. Nosso direito começa e termina aonde o outro não pode avançar e nós não devemos ultrapassar o nosso limite. E aí, nossas leis. Infelizmente, as nossas leis são feitas por nós. Muitas vezes, a intenção da lei é a intenção positiva, o princípio ético-moral da lei. Mas o princípio técnico, que diz ela, deixando a deixa para a sua burla. Nós já evoluímos muito, né? A civilização, mas ainda mantém muito isso. Então, a gente tem que ver aonde nós usamos a lei, né? Quando eu vejo alguém se preocupar com o sinal, mas se preocupar não porque não quer causar um dano a si próprio ou ao outro, mas se preocupar em função da multa só. Porque se der vazão, às vezes passa. Quando estaciona, não vou nem falar em mão dupla, que parece que é uma mão dupla aqui na cidade, é uma cultura local. Não é aquela mão dupla com os faróis piscando, carros geralmente muito grandes, né? E causando N problema, principalmente ao pedestre, mas também a outros que transitam, e ao próprio às vezes. O egoísmo. Agora, vamos ver se a gente acha, igual a fatia de bolo, alguma coisa na nossa vida de manifestação egoísta. Tem no livro O Encontro de Paz, pela oração realmente é muito bonita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, inspirada por espíritos diversos, essa que eu vou ler foi inspirada por Emmanuel, essa página, que fala sobre o egoísmo. E diz o seguinte, o egoísmo, evidentemente, é sinal da nossa animalidade ainda presente. Por toda a parte, ainda vemos o egoísmo a repontar em toda extensão do mundo. E nos diz o seguinte, em família, manifestações do egoísmo. Em família, é o exclusivismo do sangue. Se manifesta através do nome. O nome foi construído por alguém, mas não quer dizer que os valores repassaram a você, ou que outros não tenham. No lar, é o narcisismo doméstico. Só o que está ali no nosso espaço. Na oficina de trabalho, é o despeito. Bom, a pessoa quer só para si o reconhecimento, às vezes o outro está fazendo um bom trabalho. O despeito, às vezes, é interno, às vezes ainda se manifesta através de uma maledicência, de um desgaste do outro. Na propriedade transitória, é a ambição de posse desnecessária, que é a avareza. Ninguém vai levar nada daqui, mas enquanto eu estiver aqui, tudo que eu puder acumular, eu acumulo. E ainda jogo sobre os ombros dos outros. São os meus. E nós sabemos que na maioria das vezes acontece. Quando muito ficam para os meus, né? Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual. A pessoa que acha que tem todo o conhecimento. Eu já uma vez, eu acho que citei isso aqui numa outra, quando eu falei do orgulho, e assim, uma frase que a gente já ouviu de alguém, talvez, porque eu pelo menos ouvia. A
pessoa acaba de falar alguma coisa inteligente, mas não é só isso. Aí acrescenta alguma coisa, ou seja, eu sei mais. Na ignorância é agressividade. Não quer ficar se arrasando. Na pobreza é a inveja destrutiva. Na madureza é o azedume. Não estou mais florescendo. Não olham mais para essa rosa que aqui está, ou para esse cravo. Eu me torno amargo. Nada tem graça. Parece que o mundo esqueceu de mim. Na mocidade é a ingratidão. Quando a gente vai envelhecendo, muitas vezes, quantos de nós, mais do que outros, sofrem, porque os novos parece que não vêm mais, você não serve mais para nada, você não tem mais valor nenhum. Esquecem tudo que você fez por eles. Histórias que eu escuto, né? Precisa muito. Aqui mesmo dando umas passadinhas aqui dentro, a gente escuta várias. Não vai assistir. Mas temos certeza que temos vivências próximas às vezes. No ateísmo é impiedade. Na fé religiosa é intolerância. A minha é que tem tudo. O evangelho, o meu evangelho é diferente de todos os outros evangelhos. As minhas práticas são as mais. Né? É a intolerância religiosa que nós sofremos tantos de nós. Né? Na alegria é o excesso. O cara está contente, ele vai ultrapassando os limites, ele não quer saber. Né? Outro dia eu estava vendo uma estatística dos jovens que estavam próximos assim conversando, eu estava assim perto, estava ouvindo a estatística da última reunião deles, que hoje em dia tem o nome de resenha, parece. Em meu tempo tinha outros nomes, mas hoje é resenha, né? Eles estavam vendo quantos tinham beijado quantas. Aí eu quase que eu perguntei assim, e não deu sapinho? Porque não é uma coisa assim, sapinho. Mas eu achei interessante essa disputa, né? Parece um placar. Não, meu. Interessante. Eu tentei lembrar, mas eu não lembrava de nada do meu tempo. Eu me esforcei, não lembrava. A memória vai ficando passada com o tempo. Na alegria é o excesso, então. Na tristeza é o isolamento. É um egoísmo. Divida com outras suas questões. Né? A pessoa se isola, se refreia. Dá mais dor. Nos fortes é a tirania. Nos fracos é a astúcia. Na afetividade é o ciúme. Sou egoísta. Na dor é o desespero, que a gente acha que ninguém tem a dor maior do que a nossa. E tem uma música muito bonita, que eu não me atrevo a lembrar, porque a memória já é fraca. E não me atrevo a cantar, que aí vocês certamente se levantariam e sairiam. Mas que ela diz, é do movimento de amor ao próximo, lá, eles tocavam, que diz o seguinte: quando você tiver aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos se sentindo mal, isso, aquilo, não precisa nem olhar para trás. Olha para o lado, que você vai. Aí vai citando, vai ver mãos pedindo pão, pessoas pedindo ouvidos. Aí vai falando várias coisas assim, que mostra que a gente tem predominantemente, esteja onde estiver, sentindo que estiver, certamente há irmãos que estão melhores, há muitos irmãos muito piores do que nós. E até nas orações, o egoísmo tem que deixar de se manifestar, porque o que a gente pede para nós, e é natural que o façamos no nosso momento espiritual, mas não deixamos de lembrar que provavelmente temos muito mais que agradecer, e por tantos outros temos que também não deixar nunca de pedir. Até porque o que vai, bumerangue espiritual, volta, seja o que for. Bom,
muito obrigado, né? Fui um pouco egoísta com o tempo. Mas eu nem olho para lá, egoísmo. Para a prece final, que hoje vai ser feita pelo nosso irmão Eugênio. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Pai de altíssima bondade, que a todos nós criou, ama e orienta. Jesus, mestre querido, que através do Evangelho do amor nos mostrou o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Espiritualidade bendita, que inspira e orienta os trabalhos desta casa de caridade e amor e que a cada um de nós assiste. Gratidão. Gratidão por estarmos juntos, reunidos, em nome do Pai, que a todos nós criou, para que cada vez possamos amadurecer mais na nossa caminhada espiritual. Que cada um de nós possa progressivamente despertar, mais do que através de outros, para as questões que ainda em nós precisam ser superadas. Hoje, ouvimos sobre o egoísmo. Mas mais do que ouvir, precisamos olhar dentro de nós e percebermos as naturais, mas nem por isso não combatíveis expressões, manifestações dele que possa haver em nós. Cada um de nós passa a fazer no seu íntimo a luta que for necessária e importante para o seu processo evolutivo. E possamos distribuir em torno daqueles que conosco convivem nos diferentes contextos, do familiar ao social, sempre que for possível, o acolhimento, a compreensão e o estímulo necessário para que também superem as suas questões pessoais. E assim, gratos que pedimos a proteção para chegarmos aos nossos lares e até a próximo encontro nosso, que possamos ser devidamente assistidos por todos aqueles que, em nome da luz, estiverem sempre junto a nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Lembrando a todos, né, sobre as atividades, né, realizadas aqui na casa, na segunda-feira, como hoje, né, nós temos a palestra. Assim que termina a palestra, tem um atendimento fraterno com os vovôs, sendo que aqueles que estão fazendo desobsessão têm que aguardar terminar a desobsessão, mas aqueles que estão vindo pela primeira vez têm que deixar o nome lá na frente para atendimento fraterno, toda segunda-feira, logo após o término da palestra. Na terça-feira, né, a partir das 14 horas até às 17, temos um atendimento, né, de cura com as rezadeiras, com a equipe da Dona Joana, um trabalho muito bom, todos podem chegar nesse horário. Quarta-feira, temos a partir também das 14 horas a avaliação com o pêndulo e o trabalho de desobsessão, são 7 semanas. Na quinta-feira temos atendimento de reflexologia, floral, massoterapia, sendo que tem que agendar o horário, né, a cada 15 dias, também é um trabalho muito procurado. E no sábado, entre 14 e 17 horas, tem o passe magnético com o nosso irmão Luiz Sérgio, que também é um trabalho muito bom. Então, trabalho na casa não para, tá? E todos vocês são convidados, tá bom? Então, que possamos seguir em paz. Obrigado pela noite de hoje. Que Deus nos abençoe e que a gente possa seguir em paz. Até a próxima segunda, se Deus quiser.